E aí galera, boa noite. Tô aqui para fazer uma live que ia ser feita no YouTube, mas me disseram que o meu canal é muito pequeno ainda, que eu ainda não tenho esse recurso de live disponível no YouTube. Então vamos fazer aqui no Instagram e no Facebook. E aqueles que puderem dar uma força no nosso canal Jiu-Jitsu Educacional no YouTube, se inscrever, assistir os vídeos, compartilhar o que acharem legal, comentar, dar like, enfim, interagir, ajuda o nosso canal. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a importância de saber recomeçar na vida. Então, esse conceito de saber recomeçar, né? Quem é que sabe o conceito de como se recomeça em alguma coisa? Bom, isso aí é muito subjetivo e depende de pessoa para pessoa. A live vai ser sobre jiu-jitsu e como o jiu-jitsu me ensinou a recomeçar e como isso foi importante para mim poder aplicar isso fora do tatame. Bom, no jiu-jitsu, quando você está numa determinada faixa e alcança um certo nível de conhecimento, em que se sente maduro, em que o seu professor te gradua, você troca de faixa. E isso se supõe um recomeço. Então a gente sai da zona de conforto, cai na zona de desconforto e precisa voltar a buscar a zona de conforto. E assim sucessivamente. E isso parece ser imprescindível para a vida. Então não sou eu quem vai dizer como é que se faz para recomeçar, mas eu vou contar um pouco da minha história no jiu-jitsu e vou explicar as experiências que eu pude ter. Bom, dentro disso também você vê que se você faz uma guarda, um tipo de guarda no jiu-jitsu e se acostuma com ela, com o tempo, se seus oponentes reconhecem a sua guarda, eles começam a fazer estratégias para anular a sua guarda e você tem que mudar a sua estratégia. Isso também se supõe um recomeço, ou seja, o recomeço ele está presente na nossa vida todo o tempo, dentro e fora do tatame. Então, no Brasil, treino jiu-jitsu já há muitos anos, jiu-jitsu está na minha vida desde 1984, só que eu tive a fase de criança, infantil, depois foi amadurecendo já na idade juvenil a vontade de ser campeão, de competidor, de competir com frequência, enfim, viver do jiu-jitsu. E para viver do jiu-jitsu eu sempre tive que lutar muito, né? Uma batalha constante. Eu não sei se está dando para ouvir aí o áudio, se alguém puder dar um ok aí, confirmando se o áudio está legal. Então, em 2005 eu alcancei o nível profissional de jiu-jitsu, a faixa preta, consegui um patrocínio em que me pagava um salário mínimo naquela época e continuei praticando, competindo a nível nacional, no Brasil somente, mas tinha algumas competições já importantes, bacanas. E em 2008 eu entrei para a seleção teresopolitana de jiu-jitsu. E também foi um recomeço, porque ali eu estava me profissionalizando, eu queria aquilo, sempre tinha sonhado com aquilo. Em 2009, depois de me formar em educação física, eu tive a oportunidade de ir para o País Basco, norte da Espanha, entre a Espanha e a França, comunidade autônoma. E lá eu tive um outro recomeço. Então eu tinha um pouco de receio de perder meu patrocínio, algo que eu tinha conquistado e que ainda estava vigente, ou seja, eu consegui ele em 2005, em 2009 eu ainda tinha um patrocínio de um salário mínimo que me ajudava em todas as competições no Brasil. E para ir para a Espanha, para o País Basco, eu tive que abrir mão, mas ainda assim eu continuei lá, consegui manter o meu patrocínio lá por 2 anos, mas eu tive que arriscar. Então, ao sair do Brasil para um país, para a casa de alguém que eu não conhecia muito, não era meu amigo, exigiu muita resiliência, muito jogo de cintura, muita adaptação, e para recomeçar é extremamente importante, né? A gente está passando por um momento muito complicado em que vários professores de jiu-jitsu, praticantes, estão sentindo a falta do treino. Quem vive do jiu-jitsu está sentindo a sua renda aí comprometida. Mas a vida é assim, a gente vai precisar recomeçar. Então, quando eu fui para a Espanha, a primeira situação difícil para mim foi passar pelo aeroporto de Frankfurt, numa conexão, um aeroporto enorme, eu não sabia falar inglês, eu não sabia falar espanhol também, então estava indo
para uma situação totalmente desconhecida, mas eu consegui fazer aquela, né, aquela transição dos voos, tá? A conexão. Usei o inglês que eu chamo de McDonald's, que é aquele verbo to be que a gente aprende na escola muitas vezes. Porra, então eu usei o que eu tinha, consegui chegar no País Basco. Chegando no País Basco, eu comecei a trabalhar com jiu-jitsu, não tinha academia já reservada, confirmada para eu dar aula, eu tive que começar a galgar ali os steps. Então comecei a procurar academia, aí comecei a dar aula numa academia com 2 alunos, 3 alunos. Cuidei, né? Cuidei não, eu acompanhava um rapaz de cadeira de roda nos fins de semana para poder suprir minhas necessidades, minha renda lá, o que eu precisava para me manter, para continuar atrás do meu sonho. E depois de um tempo acompanhando esse menino também, já trabalhando com jiu-jitsu, depois de uns 6 meses começou a firmar um pouco mais, e com a oportunidade de me dedicar especificamente ao jiu-jitsu, eu comecei a encaixar melhor as aulas particulares e aulas coletivas durante a semana, para eu poder deixar esse menino que eu acompanhava de cadeira de roda nos fins de semana, para eu poder ter um fim de semana mais livre, né, com a família, com a minha esposa na época. Então isso foi muito importante. Mas eu lembro até hoje que no segundo dia que eu cheguei no País Basco, eu tive que dar um seminário, não falava espanhol, foi super engraçado. Eu tive que vencer aquele desafio ali, então com um amigo traduzindo, eu dei o seminário. Aprendi a falar o espanhol muito rápido, não tinha emissora de TV nacional na minha casa lá, então aprendi a falar espanhol muito rápido assim. E esse foi um ponto muito importante de conquista para mim. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei lá também, precisava ir na padaria, ou seja, para pedir um pão, era uma sofrência, né? Então eu já tinha sudorese, tinha taquicardia, pensava no que eu ia fazer, no que eu ia falar quando eu entrasse na padaria. E aí eu formulava uma frase e pensava, pô, mas e se a pessoa me responder né, e exigir de mim uma outra frase? Então eu estava aprendendo a formular frases, mas foi muito importante. Fiquei lá 5 anos, aprendi outro idioma, né, fiz a minha inclusão em um outro país como cidadão, pude explorar bastante a área do jiu-jitsu lá, trabalhei depois com jiu-jitsu full time, né, o tempo todo, e foi muito engrandecedor. Bom, e depois disso, senti que eu estava muito confortável lá, surgiu a oportunidade de ir para os Emirados Árabes. E aí eu pensei bastante na vida que eu tinha em Bilbao, no País Basco. A qualidade de vida lá é excelente, não precisa ter muita grana para ter qualidade de vida lá. Então eu estava muito bem lá, estava muito feliz, estava correndo atrás de documentação, legalização, tudo isso. Mas a atração, né, a proposta de ir para os Emirados sempre foi muito atrativa para quem é da área do jiu-jitsu, os profissionais do jiu-jitsu, né? É um dos poucos lugares do mundo em que se garante um salário fixo, uma boa condição de vida. E então eu marquei a entrevista por Skype, né, para poder fazer a entrevista seletiva para a empresa que eu ia trabalhar. E eu não falava inglês bem. E, bom, eu me arrastei na entrevista, respondi algumas questões. A última questão eu confirmei que eu não podia responder, eu não sabia responder. Então, de 6 questões, eu acho 6 perguntas, a última eu não soube responder. Mas o meu histórico, o fato de eu ter sido aluno do BITA também durante muitos anos, desde moleque, fez toda a diferença também para minha convocação, para minha confirmação. E eu decidi ir para os Emirados Árabes, só que eu não sabia ainda falar inglês legal. Lá o idioma, né, mais falado nos Emirados Árabes é o inglês, porém o árabe também é muito falado entre os locais e algumas pessoas de fora, então a gente tinha que aprender o básico do básico de árabe, tipo um olá, que tal, boa tarde, boa noite, bom dia, obrigado, de nada. E aí também lembro de uma situação nos Emirados, no shopping, quando eu cheguei, que eu tinha que comprar um chip para o meu telefone, recém-chegado lá para me comunicar com a galera, e não sabia falar inglês. E o meu irmão, que já falava inglês, o Johan, e um outro amigo que estavam comigo na hora e falavam inglês,
meio que se dispersaram, foram fazer algumas coisas no shopping e eu fiquei sozinho. E mais uma vez eu, tive taquicardia, sudorese e fiquei tentando formular, consegui comprar o chip para o telefone e fiquei 3 anos nos Emirados Árabes. Depois disso, eu, por alguns problemas pessoais de família, depois de ter ficado também 7 anos sem ver minha família, eu retornei para o Brasil. E no Brasil, eu abri uma nova academia, que é a que a gente tem hoje, que está se mantendo mesmo nessa época, graças aos nossos alunos que estão ajudando muito, e a gente continua mantendo. Então, eu tive que recomeçar novamente no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu queria abrir uma academia, eu pensei em abrir, e eu pensava e falar, mas eu não tenho aluno. Todos os alunos, ou seja, esse processo de recomeçar, eu tive que passar por ele várias e várias vezes. E não tendo aluno, como que eu vou alugar uma academia, manter um aluguel? E aí eu consegui, né, com o tempo, abrir a academia, me comprometi lá com o aluguel, passou o primeiro mês, cara, foi incrível. No primeiro mês, praticamente, a gente já tinha alcançado o número de alunos para poder manter ali um aluguel. Enfim, ela nunca, vamos dizer assim, nunca deu muito dinheiro, mas ela se manteve quase que do primeiro mês até hoje. Então, a gente fica inseguro, né? A gente não quer sair da zona de conforto. A nossa natureza, a fisiologia humana, ela explica isso, a psicologia humana também. A gente quer ficar na zona de conforto, a zona de conforto é muito boa. Mas para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente desenvolver jogo de cintura para a vida, flexibilidade, resiliência, a gente precisa sair da zona de conforto. A gente, no sistema educacional de ensino também assim, nas escolas, nas universidades, a gente precisa encontrar um desafio, né? Encontrar algo que não tem ainda de conhecimento, correr atrás, batalhar, estudar, pesquisar, adquirir aquele conhecimento, e depois de adquirir aquele conhecimento você vai em busca de novos desafios. E isso faz parte da natureza humana. Mas é inegável que a zona de conforto todo o tempo ela puxa a gente para ali. É muito bom também de vez em quando a gente poder se sentir confortável, né? Poder sentir que a gente tem um porto seguro, sentir que a gente tem apoio, mas sair também é muito importante. Então foi todo um processo no jiu-jitsu de recomeço, desde que eu era pequeno. Então, assim, quando a gente tem uma lesão também, você fica parado, dependendo da gravidade da lesão, você tem que parar de treinar e logo depois você tem um recomeço. Então, galera, mais uma vez que a vida exige da gente esperança, né, positividade, força de vontade, perseverança, determinação, enfim, uma série de valores que o jiu-jitsu ensina também pra gente, que a gente pode adquirir em outros tipos de educação, né, familiar, institucional, social, mas a gente no jiu-jitsu aprende muito tudo isso. Então a gente precisa usar isso, aplicar isso. Se a gente não aplica o que a gente aprende dentro do tatame do lado de fora, a gente ainda não alcançou a essência da arte marcial, a essência de um verdadeiro guerreiro, a essência de um verdadeiro lutador, né? E a nossa essência é essa, sair da zona de conforto para continuar crescendo. Então é isso aí, galera. E só compartilhar essa experiência com vocês, dizer que estamos aí na luta, tamo junto aí. A galera que puder dar uma força no nosso canal lá de Jiu-Jitsu Educacional, dá aquela forcinha, a gente tá quase com 600 inscritos. Pra gente é um número já muito significativo e é muito legal saber que tem uma galera conectada. Então, dentro da nossa experiência, a gente vai crescendo junto, vai trocando ideia. Deixa eu ver aqui alguns dos comentários, galera. Agradecer a vocês por terem se conectado. Isso aí, Fabricião, né? Você que é um cara que já casca grossa no jiu-jitsu também desde sempre. Foi um dos camaradas das antigas que eu conheci muito criança e já treinava. E sabe disso, né, cara?
Pri, então, é isso aí, pô, jiu-jitsu é muito bom, cara, pratique. Ó, galera, vou falar rapidamente aqui sobre o conceito que eu tento aplicar na nossa escola de jiu-jitsu para a vida toda, tá? O conceito de jiu-jitsu para a vida toda. O conceito de jiu-jitsu para a vida toda, ele também tem muito a ver com recomeçar, né? E aí, Lu, beleza? Liginha, galera, Igor, ossa. Então, o conceito de jiu-jitsu para a vida toda, ele tem muito a ver com recomeçar. Porque conheço pessoas que, né, relatam muito isso. Ó, cara, eu queria ter começado o jiu-jitsu e antes, pô, já tô com 30 anos, ou 35, ou 40, enfim. E queria ter começado antes. Eu falo, cara, mas depende também do que você queira com o jiu-jitsu, sabe? Se você não quer ser um campeão mundial e tal, você, mesmo começando depois dos 30, 40, você tem a vida toda para treinar jiu-jitsu, né? Então, alunos que se lesionam e não têm paciência para esperar a lesão melhorar e voltar aos treinos melhor, e aí correm o risco de se lesionar de novo, de piorar, agravar e ficar mais tempo parado. Eu falo, cara, o jiu-jitsu é para a vida toda. Para quem ama o jiu-jitsu, para quem tem essa paixão pelo jiu-jitsu, você pode ficar 10 anos, 15 parados, mas uma hora você vai pegar o kimono e vai voltar para o tatame, nem que seja já depois de bem velhinho, para estar ensinando, passando valores, alguma técnica, alguma dica com a sua experiência. Então, galera, o jiu-jitsu é para a vida toda. Lu, é isso aí. Lu, 20 anos parado aí, ó, voltou esse ano, pô, já voltou aí se soltando bem, Lu. Gostei de ver a guardinha muito boa, pressãozinha boa, pô, tá bem fisicamente, estamos surfando, né, quando dá, enfim. Então, cara, é isso aí, galera. O jiu-jitsu para a vida toda, ele significa essa paixão que a gente tem. Tem também relato de pessoas que chegavam na academia, na nossa academia, e falavam, pô, Cristiano, eu fiquei 10 anos parado, eu era faixa roxa, então eu vou voltar na branca ou na azul. Eu falava, ó, cara, só se você quiser, porque um faixa roxa parado ainda é um faixa roxa. Então, você não tem, eu não vejo por que você regrediu uma faixa porque ficou muito tempo parado. Se algum dia alguém te graduou aquela faixa, ao meu ver, por mim não tem problema nenhum. Então você só teve parado muito tempo, mas sempre é hora de recomeçar. Então, galera, jiu-jitsu para a vida toda é isso. Eu tenho certeza que na vida e no jiu-jitsu eu ainda vou ter que recomeçar várias vezes. O que eu espero é ter disposição, saúde mental e física para recomeçar várias vezes, porque isso é essencial da vida, né? Aquele gráfico que tem, né, do batimento cardíaco, da frequência cardíaca, né, já fizeram uma analogia e um texto sobre isso, algo muito legal, um vídeo, algo assim que eu vi, e que representa isso, cara. A hora que a linha de ficar muito estável, a hora que a gente entrar numa zona de conforto e não sentir mais necessidade de sair dela, aí é pra gente se preocupar de verdade. Então, galera, é isso aí. Deixa esse toque aí, essa experiência aí pra galera. Valeu, a minha experiência no jiu-jitsu profissional, mudando de um país para o outro, tendo que recomeçar, lidar com ansiedade, lidar com insegurança, lidar com obstáculos financeiros, emocionais, mas foi muito bacana. E eu tô aí mais uma vez com a força dessa turma pra gente recomeçar assim que tudo isso passar. Valeu? Um forte abraço a todos, turma. Obrigado aí pela conexão. Até a próxima. Os